A voz da menina tremeu, mas não falhou. Diante dela, jagunços armados, um coronel podre de dinheiro e o sertão inteiro em silêncio. Lampião parou. Em todos os anos de cangaço, nunca tinha visto tanta coragem em um corpo tão pequeno. Quando você descobrir por que um homem poderoso mandou matar uma viúva e sua filha, vai entender por que essa noite terminou em sangue. Você está no tempo de cangaço. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Leve minha mãe, eu fico. A voz saiu fina, mas firme, cortando o silêncio quente da estrada como faca amolada. Oxente, até o vento pareceu parar. Lampião freou o passo no mesmo instante, o bando travando atrás dele, poeira suspensa no ar feito reza sem resposta. Diante da menina, um mói de jagunço armado até os dentes, chapéu puxado na testa, rifle na mão, cara de quem não vinha para conversa. Atrás, o sertão se espichava seco, encabulado, como se soubesse que dali não saía coisa boa. A criança tremia dos pés à cabeça, mas não recuou. Vixe Maria! O sol batia no rosto dela, queimando, e mesmo assim o olhar não baixou. A mãe, uma viúva magra, roupa rala colada no corpo, tentava puxar a filha pelo braço. Não diga uma coisa dessa, minha fulô, sussurrou voz quebrada. A menina soltou o braço, um passo à frente. Leve ela, eu fico. Ave Maria. Foi aí que Lampião parou de vez. O capitão ajeitou o chapéu de couro, respirou fundo. Não era cena que ele não conhecesse. Já tinha visto mói de gente chorar, gritar, se arengar por terra, por dinheiro, por nada. Já tinha visto cabra da peste cair com bala no peito sem gemer, mas aquilo ali, uma bichinha oferecendo o próprio corpo para salvar a mainha? Eita peste! Aquilo mexeu onde não devia. Os cangaceiros se espalharam, instinto antigo. Corisco cuspiu no chão, invocado. Capitão, isso tá com cara de emboscada. Não gostei desse troço. Dadá ajeitou a arma, olho vivo, arrodeando o entorno. O silêncio era pesado, feito peia prestes a cair. Lá adiante, o jagunço-chefe sorriu torto, sorriso de cabra safado que se acha dono do mundo. É isso mesmo, Lampião. A mulher vem comigo, a menina fica. Ordem do patrão. Patrão. A palavra caiu mal. Lampião sentiu o sangue esquentar no sovaco. Patrão era jeito bonito de dizer coronel, dono de terra, de gente, de destino. Um desses macho véi, cheio de dinheiro, que comprava tudo com R$1000 e promessa vazia. O capitão deu 2 passos à frente, lento, medido. Quem é teu patrão, cabra? A voz saiu baixa, mas arretada. O jagunço pigarreou. Não precisa saber, não. Só cumpra o caminho e vá-se embora. Se avexe não. A mãe da menina começou a chorar de verdade. Pelo amor de Deus, capitão. Eu não fiz nada. Meu painho morreu de fome, meu marido se foi pra seca e nunca voltou. Tô lascada, mas não sou rapariga de ninguém. A menina olhou para Lampião de novo, os olhos grandes, cheios de coragem besta e bonita. Leve ela, capitão, eu aguento. Tô é besta, pensou um dos cangaceiros, mas ninguém riu. Lampião olhou para os homens dele. Conhecia cada um ali. Sabia quem era danado, quem era arretado, quem era desmantelado de medo. Sabia também que aquela estrada era ruim, muito aberta, muito fácil de arrodear. E sabia, mais que tudo, que aceitar aquilo ali era cuspir na própria história. Mas também sabia que peitar coronel trazia consequência. Traição vinha de onde menos se esperava. Sempre vinha. Ele se abaixou diante da menina, ficando na altura dela. Qual teu nome, fulô? Rita, ela respondeu sem gaguejar. E o da tua mãe? Ana. Lampião assentiu. Rita, tu sabe o que tá dizendo? A menina engoliu seco. Sei. Não deixe eles levar minha mainha para fazer maldade. A
palavra maldade pesou mais que bala. Lampião fechou os olhos por um segundo. Lembrou do próprio passado, da mãe, da injustiça que empurrava gente boa para o fundo do mundo. Abriu de novo e encarou o jagunço. Não vai levar ninguém. O sorriso do cabra morreu na hora. Capitão, não se meta onde não foi chamado. Lampião se levantou devagar. Aqui quem manda sou eu. Corisco deu um passo à frente. Eita gota serena, hoje vai ter desmantelo. O jagunço fez menção de levantar o rifle. Foi tudo rápido. Um estalo seco. A bala passou zunindo perto da orelha de Lampião e acertou a terra. O bando respondeu no mesmo instante, armas erguidas, formando meia lua. A estrada virou palco de guerra. Mói de poeira, grito, xingamento, cabra safado, filho de rapariga, corra! Mas Lampião levantou a mão. Silêncio de novo. O jagunço recuou, suando frio. Volta e diz pro teu patrão, Lampião falou a voz firme, que a viúva e a menina agora estão sob minha proteção. O cabra riu nervoso. Tu vai comprar briga grande, capitão? Lampião deu um meio sorriso. Briga grande é comigo mesmo. O jagunço cuspiu no chão e bateu em retirada, prometendo vingança com os olhos. Quando o barulho sumiu, o sertão voltou a respirar. Ana caiu de joelhos, abraçando Rita com força. Minha filha, minha fulô. Rita chorou baixinho, aliviada, mas o medo ainda ali, grudado. Lampião virou as costas, fazendo sinal pro bando seguir. A gente anda junto a partir de agora. Corisco cochichou. Isso vai dar fuxico, capitão. Lampião respondeu sem olhar. Já deu. Enquanto o grupo se punha em movimento, Rita segurou o punho do chapéu de Lampião. Obrigada. Ele não respondeu. O sol começava a descer, tingindo tudo de vermelho. E ali, naquela estrada perdida, começava uma história que não ia terminar fácil. Porque no sertão, quando um coronel perde o que acha que é dele, a vingança vem ligeira. E Lampião sabia bem demais. O bando seguiu em silêncio por um bom trecho. Só o som dos cascos e o farfalhar seco da caatinga quebrando o ar quente. Rita caminhava no meio, de mãos dadas com a mãe, ainda encabulada, olhando para trás de vez em quando, como quem espera o pior a qualquer instante. Lampião ia na frente, cabeça baixa, pensando. Aquela cena da estrada não saía da mente. Vixe Maria! Ele sabia que aquilo não tinha acabado ali. Tinha só começado. Ana contou a história aos poucos, entre um passo e outro, voz baixa, medo agarrado no peito. O coronel chamava-se Ambrósio Figueiredo, dono de terra que não acabava mais, gado, jagunço e amizade com delegado. Dinheiro contado em 1000 réis grossos, guardado em cofre e espalhado em promessa. Depois que o marido dela morreu de febre, voltando de uma frente de trabalho no Rio São Francisco, o coronel apareceu com conversa mole. Primeiro ajuda, depois cobrança, por fim, ameaça. Ou vinha morar na casa grande, ou ia pagar de outro jeito. Lampião ouviu tudo sem interromper, os dentes cerrados. No sertão, lei era coisa bonita para papel. Quem mandava mesmo era quem tinha arma, terra e ruma de homem disposto a matar. O resto obedecia ou se lascava. Oxente, Lampião conhecia esse jogo desde menino. Foi assim que muita gente virou cangaceiro sem nem querer. Quando Ana terminou, ele cuspiu de lado. Esse Ambrósio sempre foi cabra safado. Vive arretando gente pobre. Corisco resmungou. E vive pagando volante para fechar os olhos. Eita gota serena. Pararam perto de um lajedo, sombra curta, mas melhor que nada. O bando se espalhou, água dividida com cuidado. Rita sentou numa pedra, pernas finas tremendo, agora que o susto tinha passado. Ana agradecia sem parar, mas Lampião levantou a mão. Se avexe não, ainda não acabou. Ele sabia que proteger aquelas duas era comprar guerra. Coronel não aceitava desfeita, ainda mais feita na frente de jagunço. Enquanto comia um naco de carne seca e farinha, Lampião juntou os homens mais chegados.
Falou baixo, firme. Ambrósio vai vir atrás. Não vai aceitar perder propriedade. A palavra saiu com desprezo. A estrada tá vigiada. Tem traíra por perto. Sabia disso porque o sertão sempre falava. Um olhar torto, um silêncio fora de hora, um fuxico que corria rápido demais. Traição não gritava, cochichava. Corisco coçou o queixo. Tem gente da vila de Pedra Branca que gosta de dinheiro fácil. Dadá completou. E tem gente que vende até a mãe por promessa de proteção. Lampião assentiu. Pois é, por isso a gente muda o rumo. Não vamos pelo caminho esperado. Decisão tomada. Era assim que ele sobrevivia, andando onde ninguém pensava. No meio da tarde, passaram por um povoado pequeno, casas de barro, gente olhando de canto de olho. Mói de roupa estendida, criança correndo descalça, cheiro de feijão ralo no ar. Lampião não parou, mas deixou uns trocados com uma velha conhecida, pedindo água e silêncio. A mulher fez o sinal da cruz. Deus lhe pague, capitão. Ave Maria. Fé era moeda forte no sertão. E medo também. Rita observava tudo, tentando entender aquele mundo estranho. Cangaceiros não eram monstros como diziam nas histórias. Falavam alto, xingavam, riam, mas dividiam comida e água. Um deles lhe deu um pedaço de rapadura. Come, Bitim, dá força. Ela sorriu de canto, pela primeira vez. Ana, porém, continuava com o coração apertado. Sabia que o coronel não ia sossegar. Sabia que Lampião agora estava no meio disso por causa delas. Quando o sol começou a baixar, Lampião parou de novo, olhando o horizonte. O céu ficava avermelhado, bonito e perigoso. Hoje a gente dorme aqui perto. Amanhã cedo seguimos para o mato fechado. Corisco franziu a testa. Isso é se meter em terreno ruim. Lampião respondeu seco. Ruim é estrada aberta. O bando obedeceu. Ninguém discutia muito quando ele falava daquele jeito. À noite, enquanto o fogo baixo estalava, Rita se aproximou de Lampião. O homem vai voltar? Ele olhou para a chama. Vai. Ela engoliu seco. E vai machucar a gente? Lampião respirou fundo. Se depender de mim, não. A menina assentiu, confiando mais do que devia. Aquilo pesou. Lampião sabia. O coronel tinha dinheiro, tinha nome, tinha gente infiltrada em todo canto. Mas ele também sabia outra coisa. No sertão, respeito se conquistava com atitude. E quando alguém mexia com mulher e criança, mexia com coisa séria. O vento soprou forte, apagando quase o fogo. Lampião ajeitou o chapéu e murmurou. Agora é ver quem aguenta mais. E, sem ninguém perceber direito, a sombra da traição começou a se arrastar junto com eles, silenciosa, danada, esperando a hora de dar o bote. O dia clareou seco, sem piedade. O sertão acordou antes de todo mundo, quente, desconfiado, como quem sabe que coisa ruim anda rondando. Lampião levantou cedo antes do bando, caminhou uns passos afastado e ficou olhando a caatinga quieta. Conhecia aquele chão como a palma da mão. Cada pedra fora do lugar dizia alguma coisa. E ali tinha coisa errada. Não era só perseguição de jagunço. Tinha mais caroço nesse angu. Quando o grupo se pôs em movimento, Lampião já tinha decidido o ritmo. Nem correria, nem passo frouxo. Andar firme, cabeça fria. Ana seguia calada, segurando Rita junto ao corpo, como quem protege um troço valioso demais para soltar. Rita, apesar do medo, prestava atenção em tudo. Nos homens armados, nas roupas de couro, no jeito rápido que eles se espalhavam quando ouviam um estalo diferente. Era como se aquele mundo bruto tivesse regra própria. No meio do caminho, Corisco chegou perto do capitão. Capitão, esse aperreio todo não vai acabar bem. Coronel com raiva vira bicho. Lampião respondeu sem olhar. Bicho, eu sei lidar. O que me preocupa é gente falsa.
Corisco assentiu. Traíra era pior que inimigo declarado. O inimigo você espera, o outro não. Pararam perto de um olho d'água ralo, quase seco. Enquanto enchiam os cantis, Dadá comentou: lá pras bandas de Serra Talhada tem gente que já deve estar sabendo. Lampião franziu o senho. Informação corria rápido demais quando o dinheiro entrava no meio. 1000 réis compravam boca fechada e língua solta. Dependia da quantia. Rita ouviu a conversa e puxou a manga de Ana. Mainha, eles estão com medo? Ana fez que não, mas sabia que estavam. Lampião não tinha medo de bala. Tinha respeito pela consequência. No sertão, cada decisão errada custava vida. Às vezes, mais de uma. Mais adiante, trombaram com um matuto conhecido, pé de cana, sujo de poeira, fingindo surpresa. Oxente, capitão, quanto tempo? Lampião parou, encarou o homem de cima a baixo. O cabra suava demais para quem só estava andando. Que faz por aqui? O matuto coçou a cabeça. Nada demais não, só andando. Lampião assentiu, mas o olho não piscou. Quando seguiram, cochichou. Esse aí vai falar. Corisco cuspiu no chão. Não falha. O clima pesou. O bando passou a andar mais arrodeado, espalhado, arma pronta. Rita percebeu a mudança. Por que eles estão assim? Ana respondeu baixo. Porque agora tem gente caçando a gente. A menina engoliu seco. Mesmo assim, não chorou. Aquela coragem quieta incomodava Lampião. Parecia coisa de gente grande num corpo pequeno demais. No começo da tarde, Lampião resolveu mudar o plano. A gente não vai mais direto para o norte. Alguns se entreolharam. Vamos contornar pelo baixio, passar perto das fazendas abandonadas. Corisco arregalou o olho. Aquilo ali é terreno de tocaia. Lampião respondeu. Justamente por isso. Eles vão achar que a gente evitou. Era assim que ele pensava. Sempre um passo fora do óbvio. Enquanto caminhavam, Ana tomou coragem e falou: Capitão, se o senhor quiser, a gente segue só. Não precisa se meter nisso por nossa causa. Lampião parou e virou devagar. Mulher, no sertão, quando um cabra se mete numa coisa, ele vai até o fim. Se eu largar vocês agora, amanhã sou eu que estou errado. Ana baixou a cabeça, lágrimas caindo na terra seca. Rita segurou firme a mão da mãe. Quando o sol começou a cair, um tiro seco ecoou longe. Não acertou ninguém. Aviso. Lampião levantou o braço. Parada geral. O bando se espalhou em silêncio, camuflado no mato ralo. Rita sentiu o coração disparar. Ana quase caiu, mas Lampião segurou pelo braço. Se avexe não. Ele olhou em volta, avaliando. Eles já estão perto. Corisco murmurou. Eita peste! Nada aconteceu depois do tiro. Silêncio outra vez. Lampião sabia. Aquilo era só para dizer, tamo vendo. Ele respirou fundo. O coronel estava mostrando os dentes. Não era ataque ainda. Era pressão. E pressão desgastava. Quando a noite caiu, o grupo acampou escondido entre pedras. O fogo foi mínimo, quase invisível. Rita sentou perto de Lampião, abraçando os joelhos. Capitão, o senhor já perdeu alguém por causa disso? Ele demorou a responder. Já perdi muita gente, e quase sempre foi porque alguém poderoso achou que podia tudo. Rita assentiu séria. Então eu fiz coisa errada? Lampião olhou para ela, firme. Num. Errado é quem acha que pode mandar na vida dos outros. A menina ficou em silêncio. O vento passou, frio agora. Lampião sabia que o cerco estava só começando. O coronel ia apertar, ia usar dinheiro, promessa, traição. E quando isso não bastasse, bala. Lampião fechou os olhos por um instante. Amanhã, o sertão ia cobrar. E alguém ia pagar caro. O amanhecer trouxe um silêncio estranho, desses que dão coceira na alma. Nem passarinho cantou direito. Lampião acordou com essa sensação ruim, peito apertado, como se alguém tivesse passado a noite inteira cochichando coisa feia no ouvido do sertão.
Ele se levantou devagar, passou o olho no entorno e teve certeza. Tinha gente demais sabendo por onde eles andavam. O bando seguiu mais fechado naquele dia. Ninguém cantou, ninguém brincou. Só o barulho seco das alpercatas batendo no chão rachado. Rita caminhava calada, mas os olhos atentos. Ana tropeçou numa pedra e quase caiu. Lampião segurou rápido. Cuidado, aqui o chão engana. Ela agradeceu com a cabeça encabulada. Mais adiante, cruzaram com um vaqueiro velho, desses que parecem fazer parte da paisagem. Chapéu gasto, roupa suja, jeito manso demais. "Bom dia, capitão", falou, rápido demais para quem não devia saber. Lampião parou. O bando parou junto, automático. "Bom dia", respondeu curto. O vaqueiro sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. "O sertão anda cheio hoje." Lampião encarou. "Sempre andou." Quando seguiram, Corisco chegou perto cochichando. "Esse aí tá com cara de quem já foi pago." Lampião assentiu, raiva subindo quieta. O coronel estava abrindo a bolsa. E quando isso acontecia, aparecia gente disposta a vender até o rumo da própria sombra. Traição no sertão não fazia barulho, só deixava rastro. No meio da tarde, Lampião confirmou o pior. Um dos caminhos que só ele conhecia estava mexido. Galho quebrado fora de lugar, pedra virada. Sinal claro de quem tinha passado seguindo o rastro. Ele parou, levantou a mão. "Mudança de plano." Alguns homens se entreolharam. "Capitão, isso aqui só quem sabia era nós." Lampião falou seco. "Pois agora tem mais gente sabendo." A palavra traição não foi dita, mas todo mundo sentiu. Olhares cruzados, desconfiança no ar. No cangaço, isso era veneno. Um bando sem confiança se desmantelava por dentro. Lampião percebeu e tratou de cortar rápido. "Não quero fuxico nem cochicho. Quem tiver algo a dizer, diga agora." Ninguém falou. O silêncio respondeu. Rita percebeu o clima pesado. "Eles estão brigados?" perguntou baixo para Ana. A mãe apertou a mão dela. "Não, minha fulô, eles estão se cuidando." Mas por dentro, Ana sabia que aquilo era pior que briga. Era medo de traição, e medo fazia homem errar. Quando a noite caiu, resolveram dormir separados, em pequenos grupos. Lampião ficou acordado mais tempo, arma no colo, olho aberto. Pensava em Ambrósio, no dinheiro correndo solto, comprando informação barata. Pensava também se tinha feito certo em se meter. Mas quando lembrava da menina na estrada, oferecendo a própria vida, a dúvida sumia. Errado era fingir que não viu. No meio da madrugada, um estalo seco. Passo leve demais para ser bicho. Lampião levantou num pulo, arma apontada. Uma sombra correu entre os arbustos. "Corra!" Alguém sussurrou, longe. Lampião não atirou. Aquilo não era ataque, era recado. Alguém estava vigiando, alguém estava contando o passo. Quando o dia clareou de novo, Lampião chamou Corisco e Dadá. "Agora é certo, tem traíra espalhada. O coronel quer nos cansar antes de atacar." Corisco rosnou. "Cobra ferida é assim mesmo." Lampião assentiu. "E cobra ferida pica quando a gente baixa a guarda." Rita ouviu parte da conversa e se aproximou. "Capitão, eles estão vindo, né?" Lampião olhou para ela. "Tão. E vão machucar a gente?" Ele respirou fundo. "Vão tentar." A menina engoliu seco, mas não chorou. Só assentiu. Aquela coragem silenciosa apertou o peito de Lampião de novo. O bando voltou a andar. Mais rápido agora, mais tenso. O sertão parecia fechar em volta, como se soubesse que coisa ruim vinha aí. Lampião tinha certeza de uma coisa. A traição já tinha sido paga. Faltava só saber de onde ela ia estourar. E quando estourasse, não ia dar tempo de pensar, só de reagir. O sertão começou a fechar a cara de vez. O sol subia torto, quente demais para aquele horário, e o vento vinha seco, levantando poeira fina que grudava no suor feito castigo.
O bando seguia calado, cada um com o pensamento arengando por dentro. Lampião sentia o peso da decisão crescendo a cada passo. Proteger Ana e Rita já não era só um gesto de justiça, estava virando um risco grande demais. E risco, no cangaço, cobrava preço alto. Rita caminhava firme, mesmo cansada. Não reclamava, não chorava. De vez em quando olhava para Lampião como quem quer perguntar alguma coisa, mas se segurava. Aquilo mexia com ele. Coragem assim não era comum nem em homem feito. Ana, por outro lado, começava a dar sinais de esgotamento. A fome, o medo, a noite mal dormida. Lampião percebeu quando ela tropeçou de novo, quase trupicando feio. Segurou antes que caísse. "Se avexe não", disse baixo. "A gente já para." Pararam perto de umas pedras grandes, sombra curta, mas segura. Enquanto os cangaceiros se espalhavam, Lampião puxou Ana de lado. "Mulher, seja sincera comigo, tu aguenta seguir assim?" Ela respirou fundo. "Aguento. Pelo menos até Rita tá segura." Lampião franziu o senho. Aquilo era amor virando fraqueza. Amor fazia a gente aguentar mais do que devia, mas também fazia errar feio. Rita se aproximou, sentando perto. "Capitão, o homem que quer machucar a gente, ele é ruim mesmo?" Lampião demorou a responder. "É, mas por quê?" Ele pensou um pouco. "Porque tem dinheiro demais e coração de menos." A menina assentiu, como se entendesse mais do que devia. "Então ele não vai parar." Lampião sentiu um arrepio. "Não." Mais tarde, Corisco chegou trazendo notícia ruim. "Capitão, vimos sinal de volante mais atrás. E não é pouca não. Parece que o coronel botou o dinheiro para rodar." Lampião fechou o semblante. Volante significava polícia, e polícia significava cerco grande. "Quanto tempo?" "Pouco. Se apertar, tromba com a gente antes do anoitecer." Lampião passou a mão no rosto. "Tô lascado", pensou, mas não disse. Ele sabia que agora tinha 3 caminhos: seguir com Ana e Rita e arriscar todo o bando, separar o grupo e enfraquecer a defesa, ou deixar as duas para trás. Essa última nem passou de verdade pela cabeça. Não depois da estrada, não depois do que Rita disse, mas saber o que é certo não tornava a escolha mais fácil. Quando o sol começou a cair, o cansaço bateu pesado. Ana sentou numa pedra, ofegante. Rita tentou ajudar, mas era pequena demais. Lampião se aproximou. "A gente vai mudar de rumo de novo." Corisco arregalou os olhos. "Capitão, isso tá ficando perigoso." Lampião respondeu seco. "Já tá perigoso faz tempo." Decisão tomada. Iam cortar pelo trecho mais fechado, onde cavalo tinha dificuldade. Dava vantagem a quem conhecia o mato, mas também isolava. No caminho, Rita começou a falar, voz baixa, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. "Capitão, se der ruim, o senhor vai escolher quem?" Lampião parou de andar. Virou devagar. "Como assim, fulô?" "Entre a gente e seus homens." A pergunta caiu pesada, feito pedra no peito. Lampião se abaixou, ficando na altura dela. "Não tem escolha assim, não." Rita franziu a testa. "Tem sim, sempre tem." Ele ficou sem resposta por um instante. Aquela menina estava enxergando o que muito adulto fingia não ver. Ana ouviu e o coração apertou. "Rita, não fale besteira." Mas a menina insistiu. "Mainha, se eu ficar, o senhor leva você." O silêncio caiu pesado. Lampião sentiu o mundo dar uma leve girada. "Não diga isso", falou firme. "Isso não é conversa de criança." Rita levantou o queixo. "Mas eu sou criança." E aí estava o problema. Criança entendia de amor puro, de sacrifício sem cálculo. Lampião se levantou, respirando fundo. Aquela conversa tinha aberto uma ferida que ele não queria olhar. O bando seguiu em silêncio depois disso. Ninguém comentou, mas todo mundo sentiu que algo tinha mudado. A ameaça já não era só o coronel nem a volante. Era a escolha que se aproximava, feito nuvem pesada. Quando a noite caiu de vez,
ouviram o primeiro disparo mais perto. Não acertou ninguém. Aviso de novo. Corisco xingou baixo. Eita peste, tão apertando. Lampião levantou a mão. Parada geral. Olhou para Ana, para Rita, para os homens. Sabia que o cerco ia fechar. E sabia também que dali para frente, qualquer passo em falso custaria caro. Rita segurou a mão da mãe com força. Mainha, confia no capitão. Ana assentiu, mas o olhar denunciava o medo. Lampião virou para o escuro do mato, ouvindo passos distantes, vozes abafadas. O coronel estava chegando mais perto, e junto com ele, a decisão que Lampião vinha empurrando com a barriga. O amor tinha entrado no meio da guerra. E no sertão, quando isso acontecia, alguém sempre pagava o preço. O tiro não veio sozinho daquela vez. Vieram passos, cochichos, um assobio curto cortando o mato. Lampião sentiu na pele. O cerco tinha começado de verdade. Nada de aviso agora. Era gente se arrodeando, fechando o caminho, apertando devagar, feito cobra grande quando resolve engolir a presa inteira. Ele fez sinal com a mão, rápido. O bando se espalhou, cada qual indo para o ponto combinado, a arma na mão, corpo colado no chão seco. Ana puxou Rita para trás de uma pedra maior. A menina tremia, mas não chorava. Mainha, eles estão perto? Ana respondeu quase sem voz. Tão. O coração batia tão forte que parecia que ia denunciar as duas. Lampião rastejou até Corisco. Quantos? Corisco farejou o ar, atento. Difícil dizer. Uns 10, talvez mais. Jagunço e volante misturado. Lampião fechou a cara. Ambrósio tinha feito o que ele temia. Botou dinheiro para a polícia fingir que não via, enquanto os capangas faziam o serviço sujo. Clássico. Cabra safado agindo como sempre. O vento mudou de repente, trazendo cheiro de fumo e suor de homem. Lampião sussurrou. Agora. Um estalo seco rompeu a noite, depois outro. A caatinga acordou num desmantelo de bala e grito. É Lampião! Fecha por trás! Corra! A troca de tiro foi rápida, curta, calculada. Lampião não queria briga grande ali, queria abrir passagem. Ana se encolheu, protegendo Rita com o próprio corpo. A menina fechou os olhos, mas abriu de novo logo em seguida. Não queria perder nada. Queria ver. Queria entender. Um jagunço caiu a poucos metros, gritando de dor. Outro recuou xingando. Fi de rapariga! O cheiro de pólvora tomou conta do ar. Lampião percebeu o problema rápido. Não era ataque frontal, era empurrão. Eles estavam sendo conduzidos para um trecho ruim, mais aberto, onde cavalo corria solto. Corisco! Gritou baixo. Eles estão nos tocando pro baixio. Corisco respondeu. Eu vi. Estão querendo cansar a gente. Lampião cerrou os dentes. Era estratégia de gente que conhecia o sertão. Traição tinha feito seu trabalho. O bando conseguiu romper por um corredor estreito, mas saiu espalhado. Um dos homens tropeçou feio, caiu, quase perdeu a arma. Lampião segurou pelo braço. Levanta, cabra. Não é hora de se lascar. O homem assentiu, pálido. Ninguém ficou para trás. Ainda não. Quando o barulho diminuiu, Lampião contou rápido. Todos vivos. Mas o recado estava dado. O coronel sabia onde eles estavam, sabia como pressionar. E agora não ia largar. Ana respirava ofegante, o rosto branco. Capitão, isso vai piorar, né? Lampião respondeu sem rodeio. Vai! Eles caminharam mais uma hora, em silêncio pesado, até alcançar um trecho de pedras altas, meio arruinado, onde o terreno subia. Lampião parou ali. Aqui a gente segura. Corisco arregalou os olhos. Capitão, isso aqui é meia-lua. Se fecharem atrás... Lampião cortou. Eu sei. Sabia demais. Mas também sabia que continuar correndo daquele jeito só piorava. O cansaço já batia. E Ana mal se mantinha em pé. Rita puxou a camisa da mãe. Mainha, senta. Ana tentou negar, mas as pernas falharam.
Caiu sentada, chorando baixo, mais de exaustão que de medo. Lampião se aproximou, avaliando rápido. Não era ferimento, era limite, e limite não se negocia. A gente precisa decidir agora, falou firme para os homens. Corisco entendeu na hora. Ou a gente enfrenta, ou divide. A palavra dividir ficou no ar feito ameaça. Lampião olhou para Ana, depois para Rita. A menina o encarava de volta, séria demais para a idade. Sabia que algo grande vinha aí. Sabia. Antes que Lampião falasse qualquer coisa, ouviram o som que ninguém queria ouvir. Galope. Não um, nem dois. Vários. Cavalo vindo solto sem medo. Jagunço montado. Volante junto. Eita gota serena, murmurou alguém. Lampião respirou fundo. Agora era cerco mesmo. Os homens se posicionaram atrás das pedras. Lampião observou o avanço. Contou mentalmente. Uns 15, talvez mais vindo por trás. Ambrósio tinha juntado gente. Queria acabar com aquilo de uma vez. Mostrar poder, mostrar quem mandava. Rita segurou a mão de Ana com força. Mainha! Ana beijou a testa da filha. Fique quietinha. Lampião ouviu e sentiu o peito apertar. Aquilo não era só guerra. Era a vida de gente inocente no meio do fogo cruzado. E ele tinha puxado isso para si no momento em que disse não ao jagunço na estrada. Um tiro passou raspando numa pedra, lascando um pedaço. Rita deu um pulo. Lampião se virou rápido. Fica baixa! O bando respondeu com um tiro certeiro, mantendo distância. Não era hora de matar. Era hora de segurar, ganhar tempo. Mas tempo para quê? Corisco se aproximou agachado. Capitão, Ana não aguenta correr mais. E se ficar aqui, eles fecham tudo. Lampião fechou os olhos por um segundo. Sabia. A decisão que ele vinha empurrando agora batia na porta, danada, exigindo resposta. Rita ouviu a conversa. O coração acelerou. Ela levantou devagar, antes que alguém pudesse impedir. Capitão! Lampião virou rápido. Fica quieta. Ela balançou a cabeça. Escuta. Ana tentou puxar a filha, mas Rita se soltou. Se eu ficar, eles levam só eu. O silêncio caiu pesado, até os tiros pareceram mais distantes. Lampião sentiu um nó subir da garganta. Não diga isso. Rita insistiu, a voz firme, mesmo tremendo. Se eu ficar, minha mainha corre mais leve. O senhor leva ela. Ana começou a chorar alto agora. Rita, pelo amor de Deus! A menina abraçou a mãe. Mainha, confia. Os homens olharam uns para os outros encabulados. Ninguém tinha palavra para aquilo. Aquela proposta vinha de onde ninguém esperava. Uma criança pensando como gente grande, como soldado velho. Lampião sentiu o peso esmagar os ombros. Aquilo era injusto demais e, ao mesmo tempo, terrivelmente lógico. O galope se aproximava mais. Vozes já se ouviam. Eles estão aqui! Lampião olhou ao redor. Pouco tempo, pouca munição, muita gente vindo. Ele sabia que se não agisse agora, o fim ia ser pior para todo mundo. Ele se abaixou diante de Rita. Fulô, tu sabe o que está pedindo? A menina assentiu, lágrima escorrendo, mas sem recuar. Se eu ficar, mainha vive. Lampião fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o sertão parecia mais escuro. A escolha tinha sido jogada no colo dele, e qualquer caminho agora ia cobrar um preço alto demais. O cerco apertava. O barulho de cavalo já estava perto demais para ignorar. Lampião respirou fundo, sentindo que aquele momento ia mudar tudo. E ali, cercados de pedra, bala e poeira, a história deu uma virada que ninguém ali ia esquecer. O barulho dos cascos cresceu feito trovão seco. Lampião sentiu o tempo encolher. Não dava mais para empurrar decisão nenhuma. A menina estava ali, de pé, pequena, mas firme, olhando para ele como quem entrega um destino nas mãos de outro. Ana soluçava, agarrada ao vestido rasgado da filha. O bando inteiro parecia travado, cada homem sabendo que aquele instante ia cobrar conta depois. Lampião respirou fundo, tentando botar ordem na cabeça. O cerco fechava pela esquerda.
Pela direita, mato ralo demais para esconder fuga longa. Se ficassem todos ali, iam ser esmagados pela quantidade. Se corressem com Ana daquele jeito, iam ser alcançados. A conta era cruel, mas clara. Eita peste! O sertão não perdoava quem fingia que não via. Capitão, sussurrou Corisco, chegando baixo. Não dá para levar todo mundo. Lampião assentiu sem olhar, já sabia. O que doía era aceitar. Ele se abaixou de novo diante de Rita. Fulô. Não é justo botar esse peso em tu. A menina enxugou o rosto com a manga. Justo não é nada disso, capitão. Mas se eu ficar, Mainha vive. Não é isso que importa? Ave Maria. Aquilo cortou mais que faca. Ana caiu de joelhos. Não, meu Deus, não! Rita, eu fico no teu lugar. Rita abraçou a mãe com força. Mainha, se a senhora ficar, morre. Eu sou pequena, eles não vão me matar na hora. A lógica era simples demais, crua demais. Lampião sentiu o peito apertar como se alguém tivesse dado uma lapada por dentro. Os homens ouviram vozes mais perto. Arrudiem! Corta por trás! Jagunço e volante misturados, sem cuidado, confiantes no número. Lampião levantou, puxou Corisco e Dadá de lado. Falou rápido, baixo. Vocês levam Ana pelo desvio do lajedo. Correm até o riacho seco e somem no mato fechado. Eu fico com a menina. Corisco arregalou os olhos. Capitão, Lampião cortou. É ordem. Ana ouviu e se arrastou até Lampião. Não faça isso. Ele segurou os ombros dela, firme, mas sem brutalidade. Mulher, tua filha tá te salvando. Não estrague isso agora. Ela chorava convulsivamente. Eu não sei viver sem ela. Lampião respondeu baixo. Eu sei, mas se tu ficar, ela morre contigo. O silêncio pesou. Ana entendeu. O amor às vezes doía desse jeito. Rita se afastou um passo, respirando fundo. Capitão, prometa que leva minha mainha. Lampião engoliu seco. Prometo. E prometa que tenta voltar. Ele hesitou um segundo. Prometo tentar. A menina assentiu. Então tá certo. O primeiro tiro estourou perto demais. Pedra lascada voou. O bando respondeu com rajada curta para segurar avanço. Lampião puxou Rita pelo braço e a levou para trás de uma formação de pedra mais alta. Fica aqui comigo. Ela obedeceu, sentando, abraçando os joelhos. Ana foi puxada por Corisco, quase arrastada, gritando o nome da filha até a voz falhar. Rita, Rita! A menina fechou os olhos com força, segurando o choro para não fraquejar. Quando o barulho dos passos de Ana sumiu no mato, Lampião sentiu o peso da escolha cair inteiro nos ombros. Agora não tinha mais volta. Os homens restantes se posicionaram para segurar o avanço. Lampião olhou para Rita. Fulô, escuta bem, fica baixa, não sai daqui por nada. Ela assentiu, os olhos arregalados, mas atentos. Os jagunços apareceram pela primeira vez, silhuetas recortadas contra o céu que começava a clarear de leve. É Lampião! Alguém gritou. Cadê a mulher? Lampião levantou a arma. Não tem mulher nenhuma aqui. Um riso debochado veio de fora. Então vamos procurar. O tiroteio estourou de vez. Balas unindo, pedra estilhaçando, grito de homem atingido. Lampião atirava com calma, escolhendo o alvo, sem gastar munição à toa. Aquilo não era para vencer. Era para atrasar, ganhar tempo. Cada segundo era uma chance de Ana sumir mais no sertão. Rita tapava os ouvidos, mas espiava por entre os dedos. Viu Lampião recarregar, viu um homem cair, viu outro recuar xingando. Fi de rapariga, o cheiro de pólvora encheu o ar. O coração da menina batia descompassado, mas ela lembrava do que tinha prometido. Ficar. Uma bala passou, raspando o braço de Lampião. Ele nem gemeu. Apertou o pano e seguiu. O cerco começou a apertar de novo. Lampião percebeu que não iam aguentar muito. Olhou para Rita. A menina o encarou de volta. Não disse nada, não precisava. Um jagunço tentou avançar pela lateral.
Lampião derrubou com um tiro certeiro. Outro veio logo atrás. O bando segurava, mas era questão de tempo. Lampião sentiu a munição diminuir. Contou rápido, pouca. O dia clareava, traindo o esconderijo. O sertão agora via tudo. Rita começou a chorar baixinho. Lampião ouviu e se virou rápido. Ei! Ela levantou o rosto molhado. Mainha tá longe? Ele forçou um sorriso torto. Tá, já tá segura. Era meia verdade, mas era o que dava para dizer. A menina respirou fundo, tentando se acalmar. De repente, uma voz conhecida ecoou do outro lado das pedras. Lampião! Era grossa, cheia de desprezo. Entrega a menina e acaba com isso. Lampião sentiu o sangue ferver. Conhecia aquela voz. Coronel Ambrósio não tinha vindo pessoalmente, mas mandava recado com a boca dos outros. Tu não manda aqui, Lampião gritou de volta. Vai embora. Risos. Tu tá sozinho agora. Lampião olhou em volta. Alguns homens já tinham recuado, cumprindo a ordem de abrir caminho para Ana. Agora restavam poucos. Ele sabia que o fim daquele ato se aproximava. Olhou para Rita uma última vez naquele momento. Fulô, lembra do que tu fez hoje? Ela assentiu, chorando, mas firme. O cerco apertou mais uma vez. Lampião se posicionou à frente da pedra, corpo aberto chamando atenção. É aqui! Gritou. Os tiros se concentraram nele. Rita ficou abaixada, imóvel, coração quase saindo pela boca. Lampião sentiu outra bala pegar de raspão. O braço queimou, mas ele não parou. O tempo parecia estranho, lento e rápido ao mesmo tempo. Lampião sabia que dali em diante, qualquer segundo podia ser o último. Mas também sabia que cada segundo ali era um segundo a mais para Ana escapar. E por isso, valia a pena. Quando o barulho começou a diminuir, não por falta de inimigo, mas por mudança de posição, Lampião percebeu a brecha. Um corredor estreito tinha se aberto à esquerda. Ele se virou para Rita. Agora! A menina arregalou os olhos. Agora o quê? Agora tu corre comigo. Ela levantou num pulo sem pensar. Lampião segurou a mão dela com força e puxou pelo corredor de pedra, enquanto o resto do bando cobria com fogo pesado. O sertão explodiu em grito e bala atrás deles, mas à frente havia mato fechado, escuro, difícil e possível. Enquanto corriam, Rita pensou na mãe, no sacrifício que tinha feito, no medo que ainda vinha. Lampião puxava com força, respirando pesado. Sabia que aquela escolha tinha salvado uma vida, talvez duas, mas também sabia que o preço ainda não tinha sido pago por inteiro. O sertão não fechava a conta tão fácil. Lampião e Rita correram até o peito queimar. O mato fechado arranhava a pele, rasgava a roupa, puxava cabelo, mas era aliado. Cada galho quebrado atrás soava como ameaça. Quando o barulho dos tiros ficou mais distante, Lampião puxou a menina para trás de um tronco grosso e fez sinal para ela respirar baixo. Rita assentiu, arfando, o rosto sujo de poeira e lágrima. O silêncio voltou devagar, desconfiado. Lampião escutou com atenção. Passos dispersos, gritos de comando perdidos, gente xingando no vazio. O cerco tinha se quebrado, não acabado, mas quebrado. Aquilo bastava por hora. Ele se abaixou diante de Rita. Tu foi valente. A menina balançou a cabeça. Minha mainha tá viva? Lampião respondeu firme. Tá. Eles seguiram mais um trecho até alcançar um baixio escondido, onde o terreno afundava e a vegetação ficava mais densa. Ali encontraram Corisco e mais 2 homens, ofegantes, sujos, mas inteiros. Ela passou? Lampião perguntou direto. Corisco assentiu. Ana já tá longe. Sumiu no mato feito sombra. Lampião sentiu o peso aliviar um pouco no peito. Um pouco só. Mas não havia tempo para alívio. O coronel não ia aceitar aquilo calado. A humilhação era grande demais. Lampião sabia que agora vinha o acerto. Não um ataque corrido, mas algo planejado. Ele reuniu os homens que restavam.
Agora é diferente. Agora não é só fuga. É resposta. Corisco sorriu torto. Então é vingança. Lampião corrigiu. Não, é justiça. Eles se moveram em silêncio, aproveitando a noite que começava a cair de novo. O plano era simples, como as coisas mais perigosas. O coronel tinha um ponto de apoio perto da estrada velha, onde os jagunços se revezavam, bebiam, descansavam. Dinheiro não comprava disciplina. Lampião conhecia bem isso. Onde tinha soberba, tinha brecha. Rita foi deixada escondida com um dos homens longe da linha de fogo. Não saia daqui, Lampião ordenou. Ela assentiu, engolindo o medo. Sabia que aquela parte não era para ela ver. Mesmo assim, ficou atenta, ouvindo tudo, rezando baixo do jeito que a mãe ensinou. Lampião e os outros se aproximaram rasteiros. Viam o fogo aceso, ouviam risada, conversa alta. Jagunço confiante era jagunço morto. Lampião levantou a mão. Esperou o momento certo. Quando o riso virou gargalhada, ele deu o sinal. Foi rápido e seco. Tiro curto, certeiro. 2 caíram antes de entender. O resto se levantou num desmantelo de grito e correria. É Lampião! O pânico tomou conta. Não era batalha grande, era recado. Cada tiro dizia, mexeu com quem não devia. Um dos jagunços tentou fugir montado. Lampião acertou o cavalo. O homem caiu, rolando na poeira, gemendo. Lampião se aproximou, arma apontada. Diz pro teu patrão, falou baixo, que mulher e criança não se arrasta. O homem só conseguiu balançar a cabeça, tremendo feito vara verde. Não houve excesso, não houve espetáculo. Lampião não queria sangue à toa, queria mensagem clara. Em poucos minutos, sumiram no mato de novo, deixando para trás fogo apagado e orgulho quebrado. O sertão engoliu o resto. Quando voltou para buscar Rita, a menina estava encolhida, olhos arregalados. Acabou, Lampião respondeu. Por hoje. Ela assentiu, entendendo mais do que queria. O cheiro de pólvora ainda estava no ar. Aquilo ia ficar com ela para sempre. Enquanto caminhavam de volta para o rumo combinado, Lampião pensava no que tinha feito. Não sentia ódio, sentia peso. A vingança que o sertão exigia nunca vinha limpa. Sempre sujava quem tocava. Mas também sabia que, se não tivesse feito nada, o coronel ia voltar. Ia perseguir, ia matar. Justiça no sertão era isso. Errado, torto, mas necessário. Rita caminhava em silêncio, cansada, mas firme. De vez em quando, olhava para o céu escuro, procurando estrela. Lampião percebeu. Tá rezando? Ela respondeu baixo. Tô pedindo para a mainha ficar bem. Lampião assentiu. Ela vai ficar. Ao longe, um trovão seco ecoou, sem chuva. O sertão parecia resmungar, insatisfeito. Lampião sabia que aquela história ainda não tinha fechado. O coronel podia recuar agora, mas não esquecia. E quando o homem poderoso não esquece, o perigo muda de forma. Ele apertou o passo. A noite avançou. O grupo seguiu em silêncio, carregando consigo a certeza de que tinham atravessado um limite. A vingança tinha sido feita, mas o preço ainda vinha no caminho. E Lampião sabia. O sertão sempre cobra até o último centavo. O caminho ficou mais pesado depois daquela noite. Não pelo cansaço apenas, mas pelo silêncio que se instalou entre os passos. Lampião sentia que algo tinha mudado. O sertão parecia o mesmo, seco, rude, mas a honra cobrada ali tinha deixado marca. O bando seguia reduzido, atento, desconfiado de tudo. Cada sombra virava suspeita, cada som, aviso. Rita caminhava calada, o corpo pequeno tentando acompanhar o ritmo dos homens. A coragem ainda estava ali, mas agora vinha misturada com um cansaço fundo, desses que não passa com água nem descanso. Lampião percebeu quando ela começou a trupicar mais que o normal. Parou. A gente descansa um pouco. Corisco franziu a testa. Capitão, ficar parado agora é risco. Lampião respondeu seco. Risco maior é deixar a menina cair. Sentaram à sombra rala de um juazeiro.
Rita apoiou a cabeça no tronco, os olhos quase fechando. Lampião olhou em volta, atento. Sabia que o coronel tinha recuado, mas não desistido. Ambrósio Figueiredo não era homem de engolir humilhação. Ia esperar, ia armar. E talvez nem fosse ele mesmo que viesse. Mandaria outro. Sempre tinha outro. No meio do descanso, um dos homens chegou mancando, sangue seco na perna. Tinha levado um tiro de raspão na confusão da noite anterior e só agora o corpo cobrava. Lampião ajudou a limpar, amarrou pano firme. Não foi nada, o cabra disse, tentando parecer forte. Lampião respondeu: nada hoje, amanhã a gente vê. No cangaço, ferida pequena virava sentença se infeccionasse. Quando seguiram, o caminho levou a uma vila miúda, daquelas esquecidas no mapa. Casas de barro, capela simples, gente olhando desconfiada pelas frestas. Lampião não entrou. Mandou um dos homens comprar comida e informação. O cabra voltou rápido. Capitão, o fuxico correu. Dizem que o coronel jurou vingança. Dizem também que tem volante se organizando para varrer essa região. Lampião assentiu. Já esperava. Rita ouviu e puxou a camisa dele. Capitão, minha mainha vai conseguir chegar? Lampião respondeu sem pensar muito. Vai. Mas por dentro, sabia que nada era garantido. O sertão não dava certeza a ninguém. Ainda assim, tinha feito o possível. E isso era tudo que podia oferecer. O grupo deixou a vila antes do sol cair. Lampião decidiu separar caminhos. Daqui para frente, cada um segue um rumo combinado. Corisco arregalou o olho. Capitão, isso enfraquece. Lampião respondeu firme. Mas confunde. Sabia que o cerco agora seria de paciência. Espalhar era sobreviver. Antes da separação, Lampião chamou Rita de lado. A menina olhava para ele como quem entende que algo importante estava para acontecer. Fulô, tu vai seguir com esse homem aqui, ele te leva até um ponto seguro. Rita engoliu seco. E o senhor? Lampião respondeu curto. Tenho coisa para resolver. Ela franziu a testa. O homem ruim? Ele assentiu. Rita segurou a mão dele com força. Capitão, o senhor prometeu tentar voltar. Lampião abaixou, ficando na altura dela. Prometi tentar e vou. A menina assentiu, os olhos marejados, mas firmes. Então eu espero. Ele sorriu torto. Espere. Quando se afastaram, Lampião sentiu o peso da despedida. Não era adeus, mas parecia. O bando se dispersou pelo sertão, cada qual levando um pedaço daquela história. Lampião seguiu com poucos homens, rumo diferente. Agora o caminho era outro, não mais de proteção, mas de acerto final. O sol se pôs devagar, pintando o céu de vermelho escuro. Lampião caminhava com a cabeça erguida, sabendo que a honra tinha sido defendida, mas cobrada caro. Perdera homens, gastara munição, comprara inimigos novos, mas também salvara uma vida, talvez duas. No sertão, isso já era mais do que muita gente conseguia dizer. Enquanto a noite caía, Lampião pensou em Rita, em Ana, na escolha feita entre pedra e bala. Sabia que aquela história não ia morrer ali. Ia correr de boca em boca, virar fuxico, depois exemplo. E exemplo era coisa perigosa. Dava coragem a uns, ódio a outros. Lampião apertou o passo. Ainda faltava fechar a conta, e ele sabia que, enquanto Ambrósio respirasse, a dívida estava em aberto. O sertão ainda ia ouvir falar disso, e quando ouvisse, não ia esquecer. O sertão amanheceu diferente naquele dia. Não mais calmo, nem mais violento. Apenas atento. Como se soubesse que algo tinha sido ajustado, mas não resolvido por completo. Lampião caminhava com poucos homens, o rosto fechado, pensamento longe. Cada passo parecia ecoar as escolhas feitas. A honra tinha sido defendida. Agora vinha o preço final. O rastro de Ambrósio Figueiredo não era difícil de seguir. Coronel que se achava invencível sempre deixava marca.
Gente falando demais, jagunço bebendo em lugar errado, dinheiro rodando onde não devia. Lampião juntou as peças sem pressa. Não tinha ódio, tinha clareza. O sertão não aceitava meio acerto. Ou fechava a conta ou vivia fugindo dela. No fim da tarde, soube que o coronel tinha se escondido numa fazenda velha, dessas que já foram ricas e agora viviam de nome. Lampião não anunciou chegada. Não precisava. Quando entrou, foi direto, seco, sem espetáculo. Ambrósio tentou falar, tentou comprar, tentou prometer. Lampião escutou tudo em silêncio. Depois respondeu baixo, sem raiva. Tu mexeu com quem não devia. O sertão ficou mudo por um instante. Depois resolveu. Não houve comemoração. Não houve grito. Lampião saiu como entrou, sabendo que aquela parte estava encerrada. Justiça feita do jeito torto que o sertão conhecia. Não era bonito, nunca foi, mas era real. Dias depois, já longe dali, Lampião soube por fuxico de feira que uma mulher e uma menina tinham sido vistas chegando a outra cidade, ajudadas por gente simples, acolhidas por parentes distantes. Ana e Rita tinham seguido, tinham sobrevivido. Lampião parou ao ouvir aquilo. Tirou o chapéu, passou a mão no rosto, respirou fundo. Era o bastante. Rita nunca soube exatamente o que aconteceu naquela fazenda. Nem precisava. Sabia apenas que a promessa tinha sido cumprida, que o sacrifício dela não tinha sido em vão. Cresceu com essa história atravessada no peito, lembrança dura, mas viva. No sertão, memória também é herança. Com o tempo, o povo começou a contar. Na feira, na beira do fogo, depois da missa. Falavam de uma menina pequena, que teve coragem de gente grande. Falavam de Lampião não como monstro nem santo, mas como homem que escolheu não virar o rosto. A história foi virando exemplo, depois aviso. No sertão, exemplo corre ligeiro. Lampião seguiu o caminho dele. Continuou sendo caçado, temido, falado. Mas aquela história ficou, não como fuxico vazio, mas como marca, porque o sertão não esquece quem protege mulher e criança, nem perdoa quem pisa nelas. Quando a poeira baixou, ficou isso, uma escolha feita no limite, um amor que virou coragem, uma honra que custou caro, mas salvou vida. E enquanto existir esse chão rachado, quente, injusto, sempre vai ter alguém lembrando que nem toda bala é ódio. E que, às vezes, o maior ato de heroísmo nasce da decisão mais difícil. Você ouviu Tempo de Cangaço. E se essa história mexeu com você, fique por aqui. O sertão ainda tem muito a contar.